Começamos com o Botafogo, que passou para as oitavas da Libertadores. Vitória, objetivo alcançado, com 1 a menos, inclusive desde o primeiro tempo, um sufoco danado. Isso te lembra alguma coisa? Hoje o botafoguense está olhando para o time e enxergando um caminho. A Libertadores é uma competição muito importante. É isso, a gente segue firme na nossa luta. Mostramos a nossa dedicação, o quanto estávamos preparados para esse jogo. O Botafogo redescobriu a vocação para renascer na Libertadores. A equipe chegou na última rodada precisando vencer a Universidade do Chile. A diferença dos dois times era de apenas 1 ponto. O Alaú, líder com 10, Botafogo em terceiro com 9. Estavam muito próximos na tabela. O segundo colocado do grupo, o Estudiantes da Argentina, também com 9 pontos, mas com melhor saldo que o Botafogo, jogava em casa no mesmo horário contra o Carabobo da Venezuela, que só tinha conseguido 1 pontinho até então. Newton Santos estava lotado. Mais de 36 mil torcedores, que se empolgaram no início, vendo o time partir veloz e com atitude para cima do adversário. Aqui, a sorte dos chilenos é que a bola parou no pé menos favorecido do cuiabano, que estava na cara do gol. O Botafogo dominava a partida. Porém, o sonho de avançar de fase tomou um solavanco aos 23 minutos. O Jair perdeu a bola no meio-campo e acabou entrando duro no Aranguiz. Levou amarelo. Na sequência, o árbitro foi chamado pelo VAR e, ao rever o lance no vídeo, voltou com um cartão vermelho para o zagueiro. Na hora que o Jair foi expulso, eu acho que todos os torcedores, nós jogadores, a gente voltou um pouquinho, alguns meses atrás, né? 30 de novembro de 2024. Na final da Libertadores, o Botafogo teve um jogador expulso no primeiro minuto da partida, o Gregori. Conseguiu superar a desvantagem numérica, venceu o Atlético Mineiro por 3 a 1 e se tornou campeão. E a gente lutou pelo Jair, assim como lutamos pelo Gregori lá. Assim como o Arthur Jorge na final da Libertadores, o técnico Renato Paiva não mexeu no time. Recuou quem para a zaga? O Gregori. Olha o destino. E a primeira coisa que os jogadores fizeram depois do Jair ser expulso, uma reunião em campo. Assim como na final da Libertadores. Eu só falei que a gente tinha chance de fazer de novo. Infelizmente. Infelizmente nós fizemos. Aos 37 minutos, o Igor Jesus aproveitou um cruzamento do Savarino e fez 1 a 0. No segundo tempo, a Alaú voltou disposta a crescer na partida. O Arangues acertou o travessão. O Fernandes chutou uma que passou muito perto. E o Guerra, por 1-3, não empatou. O Botafogo se defendia e o Igor Jesus puxava os contra-ataques a muito custo, mas com muito talento. Numa dessas jogadas, saiu um gol do Arthur, que foi anulado porque o Igor tocou com a mão na bola no início do lance. Foi o único momento em que o ídolo de visita, Luiz Henrique, cheio de sacola na mão, comemorou um gol mesmo anulado do Botafogo, já que ele se atrasou para chegar ao estádio e só apareceu no camarote no segundo tempo. O que veio na sequência dentro de campo foi entrega e dedicação para segurar o resultado. O clube avançou para as oitavas de final na segunda colocação do Grupo A. O Estudiantes venceu o Carabobo por 2 a 0 e passou em primeiro. Nós começámos com 12 e quando o Jair foi expulso, jogámos com 11. Porque, de facto, a torcida deixa qualquer profissional deste clube sem palavras. Assim está comprovado. Para alguns times, jogar com 1 a mais contra o Botafogo não é um bom negócio. É um fato, né? E na saída desse jogo, um torcedor da Universidade de Chile foi preso em flagrante por fazer gesto racista ali no entorno do estádio Newton Santos. Passagem para o mata-mata no ano passado,
também foi dificultosa, como diria um amigo meu. Foi em cima da pinta, com os valores individuais crescendo. A diferença é que os 2 últimos jogos na fase de grupos ano passado foram fora. Mas teve semelhança do Botafogo ainda mais começar mal, o ano passado começou mal, se classificou lá no final, nas últimas 2 rodadas também. Cresceu no meio da fase de grupo nas 2 vezes. E agora chega com outro moral para o mata-mata. Ano passado, com o Igor Jesus jogando muito, chegando à seleção brasileira. E esse ano o Botafogo chega às oitavas com o Igor Jesus recuperando o seu futebol. Legal isso aí. Que Ancelotti deve ter gostado. Olha lá, o professor Carlo Ancelotti, diferentemente de algumas inteligências artificiais que brincaram, o Ancelotti vai estar no samba, o Ancelotti vai estar não sei aonde. Mas ele falou que vai curtir as férias. Calma, na hora quando certa. Quando tiver férias, claro. Agora é hora de trabalho. Ele estava no Newton Santos. Mapa de ações de Igor Jesus na vitória contra a Universidade de Chile. De Chile, lelele, viva Chile. Olha aí, Eugênio. Primeiro em ações com bola. Ele estava em tudo que é lugar? Primeiro em ações na área rival. Primeiro em duelos vencidos. E primeiro em faltas sofridas. Claro, primeiro em gol. O gol do jogo foi dele, tá ali. Peraí, mapa de ações é tudo isso aí? Olha só, ele estava em todos os lugares, né, Bel? Caramba! Claro, não da intermediária defensiva para trás, mas também não é a função dele, né? De repente, uma bola parada poderia estar ali cabeceando, mas não foi o caso. O homem correu, hein? Você viu que ele voltou... Não sei se eu sou um ignorante desse mapa de ações, mas eu tô achando um absurdo. O cara aparece em tudo que é lugar assim. Mas isso diz muito sobre o jogador a menos, né? Como todo mundo se dedicou para cobrir uma ausência. Perfeito. Porque no segundo tempo o Botafogo teve que baixar a linha. Exato. E aí quando baixa a linha, baixa todo mundo. E aí você vê ele voltando até a intermediária de defesa ali. Mas assim, não é só voltar, porque esse mapa, importante a gente destacar isso. Ele é um mapa que mostra as vezes que ele tocou na bola. É onde ele tocou na bola, não onde ele se posicionou. Cada pontinho é um toque na bola. O que valoriza ainda mais. Tocou na bola. Além de se movimentar, ainda tocou na bola em vários lugares. Não apenas ele estava lá atrás, mas ele estava lá atrás tocando na bola. Então isso mostra que ele foi muito ativo, tanto que a gente viu ali. Ele foi o líder em ações com bola no jogo. 62 vezes que ele participou. Normalmente o centroavante fica parado lá esperando, né? Então. A bola cai do céu para ele e tal. Tem outra coisa, viu, Eugênio, que me lembrou nosso amigo e editor-chefe Leon. Ele, bem lembrado por ele. Muitas vezes, quando você tem um jogador expulso, o técnico tira quem? O centroavante, que é o cara que fica mais paradão, que não marca ninguém. E olha só que o Igor Jesus contrariando essa lógica. Mas ontem não podia tirar o centroavante. Ontem não podia. E aí... precisar do resultado. E cada pontinho... Arthur Jorge também. Então, justamente eu ia falar isso, né? Essa semelhança do Renato Paiva com o Arthur Jorge. O Arthur Jorge contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores não tirou ninguém do time. Reposicionou apenas. E isso pagou. E ontem, mais uma vez, ele não tira ninguém do time. Ele traz o Gregori um pouco mais para trás e faz uma readaptação com quem estava em campo. É interessante isso. Tem uma pergunta. O professor tocou no assunto de não tirar o centroavante. E o centroavante não podia ser tirado do time. Eu tenho uma pergunta já direcionando para a segunda-feira. Segunda-feira é o sorteio, não é? Segunda-feira, meio-dia. Meio-dia. Transmissão ESPN Disney Plus. Botafogo classificado em segundo lugar. Olha só, Mário, professor, Eugênio, você Vai que... ser um dos melhores, se não o melhor dos segundos. Talvez seja... olha só, times que a gente já sabe que serão primeiros colocados. River Plate, primeiro colocado. São Paulo, primeiro colocado. Palmeiras e Estudiantes. Palmeiras, primeiro colocado. Estudiantes, primeiro colocado. No grupo do Inter, do Bahia, não se sabe. Os quatro que eu já botei aqui no meu caderninho são Palmeiras, primeiro geral. São Paulo, que provavelmente será o segundo geral. River Plate e Estudiantes. Eles fizeram 12 pontos. Vélez, Sarsfield ou Penharol, um dos 2 primeiros. Mas, enfim, o Botafogo é o segundo colocado que ninguém vai querer? Até porque é o campeão, né? É o detentor do título. E voltou a jogar bola. Tem que derrubar o campeão. Concorda? Claro. Segunda-feira, todo mundo de olho no sorteio e pensando, os primeiros, não quero pegar o fogão. Talvez tenha o Flamengo também. E depende de Inter e Bahia ali também, né? Mas ainda assim, com certeza. Top 3. Mas também o Flamengo cair aqui nesse lado, também ninguém vai querer pegar. Não vai. Não vai. Mas sim, acho que da maneira como... E provavelmente o Flamengo vai estar em segundo. Porque é um segundo colocado que chega nas oitavas pronto para enfrentar qualquer um. E talvez eliminar. Porque tem futebol para enfrentar todo mundo, o Botafogo. Pode fazer valer o fator casa no jogo da ida. É o campeão. Você derrubar o campeão. Enfim, alguém falou o que eu penso. Obrigado, Mário. Imagina. Se você derrubar o campeão é sempre difícil. Antigamente, na Libertadores, inclusive, o campeão já entrava no mata-mata. Quem quebrou isso foi o São Paulo,
São Paulo, em 94, ele teria direito a entrar já no mata-mata, como era em todos os anos, mas ele pediu para entrar desde a fase de grupos, porque a Libertadores já começava a ser interessante economicamente. Fazer Se apresentava os valores jogos, antes, né? Então, o São Paulo foi o primeiro que quebrou isso. São Paulo sabia que tinha time para passar pela fase de grupos e lutar pelo título. O campeão tem sempre que defender seu título, né? A Copa do Mundo passou a não dar essa oportunidade para o campeão tem que jogar eliminatórias. Eu acho que em competições de peso assim, o campeão tem que ter o direito de defender o seu título. O Botafogo está lá. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, estava no Newton Santos assistindo essa vitória do Botafogo contra a Universidade de Chile. O Botafogo está lá. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, estava no Newton Santos assistindo essa vitória do Botafogo contra a Universidade de Chile. Mari Pereira, você acha que ele gostou do que viu? Ele foi ver alguém especificamente? O que você acha? Eu acho que sim, acho que tem alguns fatores para a gente analisar, né? Primeiro, esse contato dele direto com o futebol brasileiro, né? Dentro do estádio, da casa do time do país, vendo torcida, entendendo nossa a atmosfera, cultura, nosso futebol, exatamente, né? Como as coisas de fato acontecem por aqui. Eu acho que também dessa avaliação de trabalho mesmo, né? De como os treinadores aqui, eles podem potencializar os jogadores que vão servir seleção brasileira. Então, avaliando ali o trabalho do Paiva, sabendo lidar e construir uma equipe para atuar sem um jogador boa parte da partida. E acho que Igor Jesus, porque a gente fala ali dessa referência no ataque, num determinado momento o Igor foi importante na seleção, nesse período curto, né? Desse processo, depois não teve mais oportunidades e ontem ele se apresenta dessa maneira. Acho que se a gente falar, por exemplo, do Arthur, se a gente falar, por exemplo, do Gregory, ainda não. Mas acho que principalmente Igor Jesus. Ele deve ter interessante o que disse, desculpe, Alex professor. Telles, por que não, né? Alex Telles, que foi para a sempre, Copa do Mundo, exatamente, né? Que disse a Mari de ampliar essa análise, porque óbvio que o técnico da seleção vai ao estádio para analisar jogadores específicos ou um jogador específico, mas no caso do Ancelotti, como um estrangeiro que não teve ainda esse contato, essa experiência na nossa cultura, no nosso futebol, nos nossos estádios, enfim, é fundamental ele estar ali em loco e aprender um pouco com isso, né? E não só observar jogadores, mas observar o que é o futebol brasileiro com virtudes e com defeitos. O calor humano do futebol brasileiro, né? Da torcida, de como a torcida se mobiliza. A corneta da mídia. Quando é que tem quando é que tem aplauso, como é que funciona esse calor humano que é diferente, né? Cada lugar é um lugar, né? Cada país tem uma cultura de futebol. Sim, eu acho que é isso. Trazer o Ancelotti para o Brasil. Não adianta ele vir para cá e ficar trancado lá no hotel dele. Tá olhando pela janela, envidraçado. Não, tem que ir para o campo. Eu acho que sim, se for pensar em observação, ele viu um centroavante que estava na seleção brasileira ano passado. E que foi peça importante na seleção brasileira ano passado e que ontem fez uma grande atuação, a gente estava aqui elogiando. E a posição, eu acho que o grande nome é o Igor Jesus mesmo. É a posição que ele precisa. Eu não sei se é a ponto de convocar, porque é uma posição que ele já está bem servido e bem ciente do que está fazendo, mas ele deve ter gostado muito. Exatamente bem servido, não. Não, mas eu ainda não falei a posição. É a volância. Eu pensei que você estivesse falando do Igor Jesus. A liderança e a abnegação do Marlon Freitas podem ter chamado a atenção dele para o tipo de futebol que ele gosta, para o tipo de time que ele pensa. É claro, é uma posição que ali ele está bem servido e muito consciente dos volantes que convocou. Mas não está lá também só para ver quem ele vai convocar. Estava para ver o futebol em geral, mais para frente, numa futura lista, sob olhares e sobrancelha também, nesse caso, né? O cara, ele olha assim. É isso aí, torcida alvinegra. O Botafogo está classificado, a mídia rasgando elogios. Então, assim, eu tô muito confiante de que nessa janela o Botafogo, John Textor, possa contratar jogadores mais decisivos para que nas oitavas de final, né, o Botafogo possa chegar com muita força, com muita vontade, rumo ao bicampeonato, né, da Libertadores. Então, assim, eu tô muito confiante. É uma equipe, né, que teve seu zagueiro já expulso
logo no começo do jogo, aos 20 minutos ali do primeiro tempo. Isso não desestabilizou a equipe, né? Eu achava que o Botafogo iria se perder no jogo, iria se desestabilizar, mas graças a Deus deu tudo certo. Então assim, eu tô muito confiante, fiquei muito feliz com essa grande classificação. A torcida do Botafogo fez um show ontem, né, lá no Newton Santos. Então assim, ontem a torcida do Botafogo fez um show, então estou muito confiante. Vamos torcer para que o Glorioso consiga trazer mais jogadores decisivos e que nas oitavas de final o Botafogo consiga vir ainda mais forte, né, em busca desse grande título, né, que será mais um título inédito para o torcedor do Botafogo. E agora falando sobre o mercadão da bola, Botafogo mira a contratação, né, do atacante do São Lourenço, espanhol, né, Iker Muniain. É um cara assim que tá no scout, né, do Glorioso, e a diretoria do Botafogo acredita que ele poderá ajudar muito, né, para o restante da temporada, ajudar na Libertadores, né, na Copa do Mundo de Clubes, no Campeonato Brasileiro. Então assim, vamos aguardar. Eu quero saber de vocês. Vocês conhecem o jogador? Vocês acham que ele pode chegar aqui no Glorioso e jogar muita bola? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!